Boa noite a todos. Vamos iniciar, então, o nosso encontro desta noite com a nossa prece, pedindo a Deus que nos fortaleça, que nos inspire, que aproveite este instante, Senhor, em que estamos prestando atenção, imersos nas reflexões da palestra desta noite, para derramar as vossas bênçãos sobre todos nós, para fortalecer os nossos corações, para envolver as nossas casas, os nossos lares com as nossas energias de saúde, paz e alegria. E todos aqueles que estão nos escutando neste instante possam ser atendidos nos seus pedidos conforme a sua necessidade, o seu merecimento, e que as palavras desta noite possam tocar os corações, a fim de que cada irmão que aqui nos acompanha se fortaleça diante de mais uma jornada que se inicia, com um novo ano, com muita esperança. Que Deus nosso Pai nos inspire hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos os nossos amigos da Seara Espírita Redenção. Aqui estamos mais uma vez, no findar do ano, no penúltimo dia do ano de 2021, para falarmos sobre os nossos propósitos. Um título muito sugestivo para a última palestra do ano, não é? Você tem um propósito? E nós vamos fazer uma reflexão para levarmos para os nossos pensamentos amanhã, no apagar das luzes do ano de 2021. Vamos pensar muito, vamos refletir, vamos fazer uma avaliação de como temos andado até aqui. Cada um de nós entende o sentido da vida de acordo com as experiências pessoais que já viveu, não é verdade? Crenças, paradigmas, valores, o que são isso? A forma como eu acredito, a forma como eu fui educado, a forma como eu recebi as informações do viver. São as experiências pessoais também que me trouxeram até aqui, todas as provações, todas as alegrias que criaram em mim a personalidade que eu tenho hoje nessa existência. Tudo aquilo que eu acredito, meus valores, aquilo que eu acho que é certo e que eu defendo, que são os meus paradigmas, tudo isso faz parte de um conceito muito amplo, não é? Justamente dentro desses propósitos que nós queremos atingir. Se nós olharmos para a maneira como nós estruturamos os nossos planos, né, para a vida, nossos pensamentos, nossas ideias, nós vamos perceber que estamos sempre focados em alguma coisa. É um propósito ali na frente que a gente quer alcançar, não é verdade? Para alguns, essa meta é simplesmente o dinheiro. A pessoa trabalha, trabalha, trabalha e quer alcançar uma condição de vida onde o dinheiro seja a parte mais importante para me dar tudo aquilo que eu desejo materialmente. Para outros é uma vida de prazer. E aí também entra um pouco do dinheiro, porque para que eu tenha uma vida de prazer, de deleites apenas, eu preciso ter uma condição financeira boa que me facilite, me faculte aquilo ali, não é? Para outros ainda é uma combinação dos dois, que é o que eu falei, o dinheiro e o prazer. Para apenas poucas pessoas, ou talvez aquelas pessoas são mais discretas e nem se mostrem, mas apenas para poucos, há espaço para ver que existem coisas que não são apenas prazeres físicos, sensoriais diretos, mas é um prazer sutil, uma sensação de paz que vem de levar uma vida correta e ter um papel nesse esquema do mundo onde a gente vive. Qual é o meu papel? Eu estou inserido nesse contexto, nessa sociedade, nessa família, nesse trabalho. Por quê? Não é? Então, eu preciso entender que as coisas que eu vivo, os prazeres, a busca pela manutenção da vida, não são simplesmente os únicos propósitos que eu preciso atingir. Existem coisas mais sutis que muitas vezes são situações, perguntas íntimas, existenciais que eu não respondo e que me deixam no sentimento de vazio, que me deixam sem alegria. E por mais que eu busque todas as coisas, nunca estou satisfeito. E fica naquela situação, eu alcanço aquilo que eu desejava, não foi bom, quero mais,
Porque é aquela sutileza daquele sentimento mais íntimo, né, que me dá uma paz de levar uma vida correta e saber qual é o meu local, o meu lugar nesse esquema do mundo, podem me trazer. Então, saber isso não é apenas uma indagação casual, né? Não pode ser, mas essa pergunta do nosso propósito não pode ser só uma pergunta casual, mas ela tem que ter a força de alguém que busca um sentido para si mesmo na roda do mundo. E é isso que nós fazemos ao longo da nossa vida e às vezes não encontramos e nós vamos ver por quê. Né? Quando uma pessoa busca por essa resposta e encontra e se conecta, ela leva uma vida de transformação, porque aí ela vai estudar, ela vai confiar nos seus propósitos, vai fazer uma transformação para entender o que significa essa pergunta: qual o propósito da vida? Né? Essa é uma pergunta muito importante e que essa é uma época muito boa para a gente fazer essa análise, para a gente se retroalimentar desses conceitos, desses sentimentos que a gente busca intimamente, que às vezes tem medo de parar para entender. Então, qual que é o propósito da vida? Se a gente disser que o propósito da vida é a própria vida, a gente vai ter um problema de lógica aí, porque a causa não pode ser o efeito, né? A gente tem que ter uma causa para ter um efeito. Para que a gente alcance um objetivo, um efeito, a gente precisa ter uma causa, e essa causa é o propósito. Aí, então, se o propósito for só a vida, deixar a vida me levar, a gente tem que questionar, então, por que foi que Deus me colocou aqui? Qual o propósito dele, então? Para entender qual é o meu propósito, eu tenho que entender qual é o propósito de Deus. Aí a gente vai pensar assim, bom, a gente nasce, vive e morre. Então, o propósito da vida é morrer? Será? Tudo que nos circunda é banhado por uma lei simples de causa e efeito, né? A gente está imerso nessas situações, ação, reação, causa e efeito. O acaso é simplesmente uma expressão da nossa ignorância de saber o porquê das coisas. Por que eu estou aqui? Por que eu faço assim? Por que eu nasci? Por que as pessoas adoecem? Por que eu tenho trabalho? Né? Nesse mundo que é todo inteligência, dizer que o propósito da vida é morrer, simplesmente, né? Ou então ir para um lugar diferente desse que a gente está vivendo. A gente morre e vai para um lugar diferente. Qual o valor, qual o sentido desse propósito? Se a gente já estava morto antes, ou seja, se a gente estava em algum lugar antes de vir para nascer e vir para cá, então, se eu já estava morto, por que eu vou nascer para morrer de novo? Né? E muito menos ainda ir para um outro lugar, se eu já estava naquele lugar, para que eu vim para cá? Por que eu fiz essa parada aqui? O que Deus quis fazer com isso? Né? Então, a propósito deve ser preenchido enquanto a gente está aqui encarnado. E estar encarnado não significa apenas manter-se vivo, ter a sobrevivência, mas é usar o nosso livre-arbítrio sem essa pergunta, qual é o propósito da vida, não faria, vai entender esse processo todo que acontece, porque a vida, ela perde sentido para quem a ignora, para quem faz de conta que as coisas não estão acontecendo, né? E para entender, então, tudo isso, a gente tem que, antes de mais nada, saber a que processos nós estamos submetidos. Se nós formos lá no Livro dos Espíritos, nós vamos ver que nós vivemos segundo 10 leis naturais. E dentre essas 10 leis naturais, nós vamos ver que a lei do amor e do progresso são leis que regem a nossa vida para que todas as outras coisas deem certo. Nós estaremos sempre sob o domínio dessas duas leis. Para que eu possa progredir, eu preciso amar. E se eu amo, eu progrido. Então, existe alguma coisa de verdade nisso daí que os Espíritos nos disseram. Cada um constrói, então, a sua verdade de acordo com a expansão da sua consciência. Para eu expandir a minha consciência, eu tenho que progredir. E expandindo a minha consciência e progredindo, eu vou precisar entender o que é o amor, porque sem o amor eu não expando a minha consciência. Cada vez que eu amplio o meu conceito, que eu
abro mais os meus canais cognitivos, ou seja, de conhecimento, eu vejo a necessidade de amar para estar, então, em conexão com aquilo que me colocou aqui, que é o meu propósito de vida. Ou seja, sendo a lei do amor e do progresso a carta magna de todas as outras leis naturais, isso significa que o sentido da vida é evoluir, melhorar, harmonizar. Aí está o progresso. Se nós formos lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, nós vamos ver nessa pergunta que Kardec pergunta aos espíritos qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E eles dizem numa frase: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, estar encarnado não é simplesmente viver todos os dias, fazer as mesmas coisas, deixar a vida nos levar, como nos diz a música popular, né? É preciso que a gente entenda aquela frase de Kardec, que nascer, viver, progredir, tal é a lei. Olha aí, amor e progresso. Se nós estamos, então, imbuídos desse conhecimento e desse estímulo, desse incentivo, nós vamos entender o que é, qual seja o propósito das nossas vidas. Mas o que é um propósito de vida, né? Propósito significa finalidade ou intuito, ou seja, uma pessoa com propósito é aquela que tem um objetivo de vida e pretende alcançar algo. Então, ter um propósito envolve descobrir o que a gente ama e ser feliz. E para descobrir aquilo que a gente ama, a gente tem que estar sempre naquele processo de autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, a gente não vai saber quem a gente é, do que a gente ama, o que a gente quer fazer, e aí a gente não vai ser feliz. Sem um propósito de vida, nós vamos simplesmente viver. Não vamos nos aprofundar na essência do viver. Não vamos entender qual significado ele tem. Então, nós temos que entender o nosso propósito de vida como a forma que nós transformamos o mundo e deixamos a nossa marca. E é tão importante assim a gente transformar o mundo e deixar a nossa marca? Será que eu tenho que ser, então, uma celebridade para ser feliz, para ter um propósito de vida? A gente vai ver que as celebridades têm um propósito de vida. Elas têm um planejamento, sejam as celebridades aquelas de sucesso grande, como cantores, artistas, como dirigentes de países, como pesquisadores que descobrem vacinas, que descobrem remédios para doenças, mas existem aquelas outras celebridades, pessoas mais simples, como nós conhecemos, como o Chico, como a Irmã Dulce, como a Madre Teresa, como Martin Luther King, como pessoas do mundo que já realizaram alguma coisa, tinham um propósito que era transformar o mundo em que vivia e deixar a sua marca. Mas a gente precisa, então, ser esse grande nome que aparece para todas as pessoas para deixar a nossa marca, né? Como é que eu vou descobrir o meu propósito de vida? Em que sentido eu vou realizar as coisas que eu preciso para poder ser feliz e alcançar essa felicidade? Como nós dissemos, todos esses nossos irmãos aí têm um nome, tiveram um planejamento, apareceram para todas as pessoas, até hoje se fala de todos eles, todos os conhecem, todos fazem alguma coisa pelo mundo, por todos aqueles que vivem aí e viveram à sua volta. Mas e o meu propósito de vida? Qual é, então, o meu propósito de vida? Como eu vou descobrir o meu propósito de vida? Né? O que eu vou fazer? De que forma eu vou me transformar? Será que eu tenho que ser alguém assim, que um dia todas as pessoas vão falar de mim, vão fazer a minha biografia? Será que é só isso que se faz na vida? Será que é só um grande projeto? E os voluntários que trabalharam com o Chico, com a Irmã Dulce, com a Madre Teresa, que seguiram os seguidores de Martin Luther King, de Gandhi, de todas essas pessoas que nós apresentamos aqui. Pessoas que sequer nós sabemos os nomes, pais de família, mães de família, professores, educadores, médicos, de todos os níveis sociais.
com conhecimento e sem conhecimento, ricos ou pobres, que aderiram às suas ideias, que nós não conhecemos. Será que essas pessoas não tinham um propósito? E o propósito dessas pessoas não coincidia com o propósito dessas grandes pessoas que foram arrastando multidões? Será que esse multiplicar desse propósito no coração das pessoas não gerou uma transformação muito grande no mundo? Então, como é que eu vou descobrir esse meu propósito de vida? Eu vou ter que me fazer muitas perguntas. Eu, como mãe de família, como um pai de família, como um educador, como um militante na área religiosa ou política, né? Como um médico, como um assistente social, cada um de nós tem o seu lugar aqui no mundo, e dentro dessa colocação que nós nos vemos hoje, como eu posso contribuir para a humanidade? Sem desejar ser famoso mesmo, não. Sendo eu mesma, no meu lugarzinho, no meu quadradinho, como eu posso contribuir para a humanidade? O que eu posso fazer com o meu conhecimento? Como eu posso construir um mundo melhor com os meus talentos, com o que eu gosto de fazer? Eu sou hábil em determinadas coisas, eu conheço as minhas habilidades, eu sei do que eu gosto. Então, como é que eu posso usar isso daí para melhorar o mundo, para contribuir para a humanidade? De que forma eu posso deixar a minha identidade sabendo cozinhar e fazendo inúmeras quentinhas para servir para as pessoas que estão nas ruas, para os pais, para as famílias cujos pais, cujos geradores de bem-estar naquela família perderam seus empregos nessa pandemia e não tem mais dinheiro para pagar aluguel, estão na rua, estão nos albergues, né? Estão implorando uma situação. Como que eu posso mudar a vida dessas pessoas e deixar a minha identidade? Eles não precisam saber meu nome, mas é a identidade como ser humano. Eu sei cozinhar, eu posso tirar horas do meu dia para fazer muitas quentinhas. Eu posso doar uma cesta básica, eu posso ser voluntária num projeto que leva roupa, agasalho. Eu sou um professor, eu posso tirar horas do meu trabalho para dar aula para aquelas crianças que estão ali, que precisaram sair da escola porque os pais não tinham mais renda para colocá-los para estudar. E assim, com os meus talentos, com o que eu gosto de fazer, eu vou deixando a minha identidade entre as pessoas com as quais eu convivo. Ninguém precisa saber o meu nome, mas eu estou contribuindo para uma humanidade melhor. Como eu posso aproveitar melhor meus talentos e minha vocação? Olha, acabamos de dizer, sendo voluntária nesses projetos, e existem mais formas. O que realmente me faz feliz ou me traz bons sentimentos? Como é que eu vou descobrir isso? Processo de autoconhecimento. São aquelas avaliações que a gente faz constantemente para saber quem a gente é, para saber qual é a minha identidade. E se essa identidade é boa, para que eu possa impregnar as pessoas desse sentimento. De que forma eu me sinto completa? Como é que eu vou saber de que forma eu me sinto completa se eu não sei quem sou, se eu não sei quais são as minhas habilidades, se eu não sei o que eu sei fazer, quais são os meus sentimentos, para poder compartilhar isso com as outras pessoas? Quem são minhas inspirações? Será lá o Chico, o Mahatma Gandhi, o Luther King, o pastor da minha igreja, o palestrante lá do Centro Espírita, o dirigente do meu Centro Espírita, que trabalha assim dia após dia para criar condições para que eu possa estar equilibrado no atendimento fraterno, num passe, numa palestra, ou que gera condições para que eu ingresse num trabalho voluntário e possa ajudar outras pessoas, ou que me dá a oportunidade de estudar para que, através daquele conhecimento, eu possa me conhecer e possa colocar os meus talentos à disposição das outras pessoas. Então, quem são as minhas inspirações? É meu pai? É minha mãe? Quem são eles? Mesmo que sejam aquelas pessoas a quem nós devemos gratidão pelo simples fato de ter aberto a porta da encarnação para todos nós, nos dando a oportunidade de um novo renascimento, nós encontramos, às vezes, pais que não nos preenchem de valores, que às vezes nos fazem sofrer, mas eles podem ser nossas inspirações também, me mostrando aquilo que eu não devo fazer. Olha só, de tudo a gente extrai um bom aprendizado, uma boa inspiração. Se eu fosse escolher fazer apenas uma única coisa na minha vida, o que eu faria? Qual é a minha vocação, meu talento? Não é? Temos que descobrir novas habilidades, então. Se aquilo que eu faço não me satisfaz,
O que é que eu vou fazer e que são novas habilidades e que vão me dar aquele bem-estar, que vão me dar alegria, vão me deixar feliz? Como eu vou fazer isso? Pesquisando dentro de mim. Por que eu estou insatisfeito assim? O que é que eu preciso saber? O que eu preciso saber a meu respeito? Para que os meus propósitos sejam definidos dentro da minha capacidade de realizar alguma coisa. Nós precisamos ter meta e compromisso. Isso é importante para as nossas vidas, porque um propósito de vida, que é essa meta, esse compromisso, acaba dando significado à nossa existência. Nós vamos ser felizes enquanto fazemos aquilo. Acaba dando uma identidade e razão de ser a qualquer pessoa. E é aquela identidade que eu vou deixar marcada no coração de todos aqueles que vão conviver comigo. Através dela, ou seja, dessa meta, desse compromisso, desse propósito de vida, torna-se possível criar ações e planejamentos que ajudem a melhorar o bem-estar comum a todos. E aí eu não vou sendo levada de roldão pela vida. A vida hoje me empurra para cá, me empurra para lá. Não! Eu pensei o que eu quero fazer e dentro daquela situação em que eu estou, eu planejei as ações. Eu preciso trabalhar para a minha sobrevivência. O tempo que me sobra, o que eu vou fazer com ele? Vou estudar? Vou fazer um trabalho voluntário? Vou aprender uma música? Vou aprender a contar histórias? Eu vou querer ser profissional numa outra área e para isso eu preciso me dedicar e assim por diante, gente. É isso que nós precisamos fazer. Então, a gente precisa se inserir em um contexto onde a gente possui um papel executando algo que a gente ama, que é necessário, que tudo isso vai me fazer feliz. Então, eu não simplesmente ocupo um lugar, eu não simplesmente vivo ali. Aquele lugar, aquele papel que eu exerço ali, tem que ter uma finalidade útil, para que a minha vida seja útil, para que a minha vida não passe em branco. Dentro de todos os meus valores e aquilo como eu entendo e penso a vida. Qual é o meu contexto? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu propósito? Né? Então, encontrar o nosso propósito é como preencher as páginas em branco de um longo livro, onde a gente é o autor. E nesse livro a gente vai escrevendo e a cada final de ano a gente vai revisando. Estas páginas são escritas, revisadas, corrigidas e mudadas quando necessário por nós. Naqueles momentos em que a gente vai aquelas inquirições, aquelas perguntas. Estou vivendo bem? Como é que está a minha vida? Né? No livro Opinião Espírita, André Luiz, na mensagem número 1 do livro, ele é um livro escrito psicografado a duas mãos por Valdo Vieira e Chico, as mensagens ímpares são de André Luiz e as pares são de Emmanuel. Então, quem abre o livro é André Luiz, com uma mensagem interessantíssima, baseada na questão 919 do Livro dos Espíritos. O dever do espírita cristão, então, é tornar-se progressivamente melhor. E não só do espírita cristão, o dever de toda criatura na Terra é tornar-se progressivamente melhor. Esta é a lei, progresso e amor, as leis basilares, que são base para todas as outras leis. É útil, então, verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a verdadeira situação da nossa vida íntima, né? Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Olha só que frase, que responsabilidade. Por isso que é importante em todo ano a gente fazer aquela pergunta básica, né? O que eu estou fazendo na minha vida para que eu possa progredir? Como é que André Luiz continua aí nos falando? Estás mais calmo, afável e compreensivo? O que mais que ele nos pergunta? Conquistaste mais alto grau ou mais alto clima de paz dentro de casa? Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Trazes o evangelho mais vivo nas atitudes? Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Andas um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrestres? Ou seja, estou mudando os meus valores? O que mais que ele nos fala? Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidos somente por ti, são presentemente mais raros,
O que é essa cólera surda? É aquela raiva que cresce dentro de nós e que a gente não expressa. Faz aquela cara de paisagem, mas dentro de nós aquela energia está nos corroendo e aquela energia está atingindo-se. Pense que não, as pessoas a quem a gente dirige aquela raiva. Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma? Eu tenho algo do que me arrepender? Algo que eu preciso consertar? Dissipaste antigos desafetos e aversões? Procurei, então, ser mais amigo, procurei tirar de dentro de mim esses momentos de mágoa, de rancor que fazem com que eu tenha esses acessos, né, instantes de cólera surda e até de tristeza? Superaste os lapsos crônicos de desatenção e negligência? Estou parando para pensar de vez em quando na minha vida ou estou deixando a vida me levar? Estudas mais profundamente a doutrina que professas? Ou seja, esse conhecimento está fazendo alguma transformação dentro de mim? Ou eu vou esperar que os anos passem e que eu chegue à espiritualidade para fazer essas perguntas e olhe para trás e veja que o meu tempo foi perdido? Entendes melhor a função da dor? Ainda cultivas alguma discreta desavença? Auxilias aos necessitados com mais abnegação? Tens orado realmente? Teus ideais evoluíram? Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? Estás, de fato, mais alegre e feliz intimamente nesses 3 últimos anos? E olha que esses 2 últimos anos foram de muita luta, foram anos de muita reflexão, de necessidade de muita reflexão, para que nós não nos permitíssemos que o torvelinho das provações, as perdas inúmeras, nos levassem a estados d'alma depressivos, sem esperança. Será que eu estou assim? Então, será que eu não estou precisando rever esses valores, sendo mais indulgente, oferecendo mais os meus braços e as minhas mãos para abençoar as pessoas com aquilo que eu posso e devo fazer, procurando melhor o meu propósito na minha vida? Será que eu estou procurando entender mais um passo que a gente dá no retorno à vida espiritual? É mais uma oportunidade valorizada ou perdida? A partir do dia que a gente nasce, a gente está caminhando para retornar para o lugar de onde a gente veio. Então, esse durante é que é o nosso propósito de vida aqui. Eu não nasci para daqui a alguns anos morrer. Eu não nasci para simplesmente ir vivendo. Eu nasci para, no decurso da minha existência, eu realizar alguma coisa. Então, cada dia da minha vida é importante para isso. Vamos interrogar a nossa consciência quanto à utilidade que a gente vem dando ao tempo, à saúde, aos ensejos de fazer o bem que desfrutamos na vida diária. As bênçãos são um muito maior número do que os reveses. E é extraindo, nesses momentos de bênção, a força que nós precisamos, que nós vamos viver melhor nos instantes de provação. Nós temos que fazer isso agora, enquanto nos valemos do corpo humano, do corpo físico, da oportunidade da vida encarnada, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente, pois quando a gente passar para o lado de lá, como ele diz para o lado de cá, né? Porque ele está de lá, muitas vezes já será mais difícil, porque a gente renasce com um propósito, a gente renasce com um objetivo, com uma intenção de crescer, de nascer, viver, progredir, para então morrer. Nós temos que viver, evoluir, harmonizar a nossa vida com os propósitos que ela tem da minha evolução. Porque mais para frente será mais difícil de eu fazer isso. E aí a gente precisa se perguntar agora no final do ano: nós temos um propósito? Qual é? Então eu desejo a todos os nossos irmãos não só um feliz ano novo, mas um feliz ano todo, um feliz todos os anos, e que nesse viver eu saiba quem eu sou, eu tenho objetivos, eu tenho propósitos, eu possa responder as minhas perguntas para ser feliz e realizar alguma coisa positiva, para ser lembrada nos corações daqueles que estão convivendo comigo, como alguém que viveu bem e que um dia, por viver bem, vai morrer bem, porque a gente morre conforme a nossa
morte, o dia de nós voltarmos ao mundo espiritual, vai ser exatamente proporcional e diretamente proporcional àquilo que a gente viveu, porque é a bagagem que a gente adquiriu durante a vida. Então, com esse pensamento, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, para agradecer pela nossa vida, pela nossa família, pelo conhecimento que chega, pelas vivências boas e menos boas que forjam a nossa personalidade espiritual e nos permitem conhecer melhor quem nós somos para que os nossos propósitos e objetivos sejam alcançados. Obrigado, Senhor, porque essas bênçãos que nos visitam, seja no formato da alegria de uma conquista, seja no formato de uma provação dolorosa, que muitas vezes testa a nossa esperança e o nosso conhecimento, a nossa força e a nossa fé. Precisamos agradecer por tudo isso e pedir que as vossas bênçãos continuem nos visitando, continuem nos fortalecendo e que ilumine o nosso ano novo que chega e que ilumine as nossas reflexões e que ilumine a revisão do nosso livro, onde nós estamos escrevendo com a grafia do esforço próprio, a caneta do trabalho, as páginas felizes que desejamos viver mais adiante. Obrigado, Senhor, por tudo e por mais esta oportunidade. Abençoa as águas que estão sendo fluidificadas. Abençoa os irmãos que estão em tratamento ligados a nós mentalmente neste instante. E que a vossa luz e a vossa paz nos acompanhem. Que assim seja. Obrigado, Senhor.